então o nosso conteúdo de geometria analítica. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em ponto médio. Vou primeiro pegar lá o meu formulário de novo, para lembrar algumas coisinhas que a gente viu na semana anterior, tá? Você já tem aí disponível para baixar todo esse formulário, tá, gente? Eu vou continuar minha aula em cima dele, porque aqui é o principal de tudo. E a gente peço para que vocês vão fazendo o de vocês, se vocês quiserem ir colocando alguns exemplos, tá? Fica a critério de vocês. Então, nós começamos estudando na semana passada os pontos no plano cartesiano, né? A gente veio aqui, ó, tô até com os rabiscos da semana passada, né? A questão dos quadrantes aqui que a gente viu, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, como colocar os pontos, quem é o eixo das abscissas, que é o eixo X, o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, vimos algumas características dos pontos aqui. Também demos uma olhada para a fórmula que determina a distância entre esses dois pontos, tá? Então, vimos aqui um pouquinho de como faz isso. Hoje eu quero olhar com vocês, nessa pequena videoaula, a questão do ponto médio, que é super tranquilo. O que é ponto médio? Né? Ponto médio, o próprio nome já diz, é aquilo que está exatamente no meio. Então, se a gente tem, por exemplo, dois pontos no plano cartesiano, que nem eu tinha aqui na minha figurinha, né? O ponto B e o ponto P, e preciso determinar quem é exatamente o ponto que está no meio deles, a gente vai olhar para essas formulazinhas aqui que são bem tranquilos de usar. Elas nada mais fazem do que uma média aritmética entre as coordenadas dos pontos, ok? Então, nós vamos aqui para o caderno para fazer um exemplozinho. Por exemplo, vou ter um ponto A aqui, que eu vou colocar coordenadas quaisquer. Então, ele está em 7 para x e 8 para y. E um ponto B, que eu vou colocar aqui, por exemplo, ele está na coordenada x menos 2 e 10 para a coordenada y. Quem é o ponto médio, então, entre esses dois pontos? A gente nem precisa fazer o desenho, pessoal, para ver. A gente vai direto para as fórmulas. O que diz as fórmulas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos virar, que acho que fica mais fácil. A coordenada x do ponto médio é dada pelo quê? Pela soma das coordenadas x dos dois pontos que eu tenho, dividido por 2, tá? Quem é a coordenada y do ponto médio? É a soma das coordenadas y dos pontos que eu tenho, dividido por 2. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de M, que vai ser o nosso ponto médio, e a gente vai determinar as coordenadas dele. Então, quem vai ser a coordenada x desse ponto M? Eu vou somar o x do A, que é o 7, com o x do B, que é o menos 2. Então, vamos colocar aqui 7 mais... Opa, só cuidado aqui que tem um negativo que não tem problema nenhum. Só vou colocar o parênteses para não me confundir. Tudo isso eu vou dividir por 2, porque a gente está fazendo, na verdade, uma média entre as coordenadas, ok? Que é somar e dividir. Então, se você tem R$7, está devendo R$2, você fica com R$5. E R$5 dividido entre duas pessoas, eu fico com 2,5. Então, eu já sei que a coordenada x do ponto médio aqui nesse caso vai ser 2,5. Ai, prof, mas um número decimal? Se você quiser ficar com a fração, também pode, tá? Eu vou completando aqui, ó, ponto M, coordenada x, eu vou colocar esse ponto aqui, 2,5. Agora, vamos determinar, então, a coordenada y, que é a mesma coisa, só que com os valores para y. Então, aqui nesse lado eu tenho y do ponto A é 8 mais o y do ponto B, que é 10. Tudo isso dividido por 2. 10 mais 8, ficam 18. 18 dividido 1 por 2, certinho, 9. Então, a coordenada y é 9. Então, montando aqui, 2,5 para x e 9 para y, tá? Ponto médio, gente, sempre vai ser dado em coordenadas, certo? Porque a gente está determinando para um ponto, ok? Vou chamar a atenção aqui uma observaçãozinha rápida. Vocês vejam que eu coloquei um ponto e vírgula aqui entre as coordenadas x
e y. Por que eu usei um ponto e vírgula? Tá? Que é para não confundir com essa vírgula aqui do número decimal. Isso é muito importante, ok? Até dar um pouco mais de espaço entre os números para que eles não se confundam e você possa fazer uma interpretação correta aqui, tá? Pessoal, de ponto médio é apenas isso, hiper mega fácil, ok? Pessoal, mais uma parte importante aqui, que foi abrangido pelo professor lá na videoaula, é a questão, por exemplo, do cálculo do baricentro. Primeiro, quem é o baricentro, tá? Eu gosto de chamar aqui o baricentro, em palavras bem comuns, ele é o ponto central, o ponto bem do meio dentro de um triângulo. Da onde que ele vem? Ele vem pelo cruzamento das medianas de cada um dos lados desse triângulo. Tá? Então, se a gente colocar aqui uma reta mediana, outra reta mediana e outra reta mediana, essas três retas elas vão cruzar num mesmo ponto. E esse ponto, então, ele é chamado de baricentro, tá? Ele acaba sendo fácil de determiná-lo a partir da geometria analítica, por quê? Porque já que a gente está falando de baricentro, ponto do meio, eu lembro muito de ponto médio, que foi aquilo que a gente viu ali. Tá? E a gente pode fazer essa determinação desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto do meio, também utilizando três pontos diferentes, tá? Então, eu coloquei aqui 3 pontos, o A, o B e o C, já com as suas coordenadas, e a gente vai determinar as coordenadas desse ponto que eu tô chamando aqui de baricentro. Vamos dar um nome para ele? Vou chamar ele de ponto Z, ok? Então, quem vai ser o meu ponto Z? O meu ponto Z vai ter uma coordenada X e vai ter uma coordenada Y. Então, tendo como base a mesma ideia lá do ponto médio, que a gente somava as coordenadas e dividia por 2, eu vou usar essa mesma tática. Só que aqui a gente tem 3 coordenadas, então a gente não vai dividir por 2, porque se eu estou fazendo uma média, eu vou dividir pela quantidade de coordenadas que eu tenho, ok? Então, vamos calcular a coordenada X do ponto Z. Então, eu vou olhar para as três coordenadas X. Então, o 2 tem, aliás, o ponto A tem o X igual a 2, o ponto B tem o X igual a menos 3 e o ponto C tem o X igual a 3. Então, eu vou colocar tudo isso aqui embaixo e a gente vai somar, tá? Então, o A é 2, mais o B é menos 3, vou colocar no parênteses aqui por causa do sinal, e o C é 3. Só que agora, ao invés da gente dividir por 2, como eu tenho 3 coisas, eu vou dividir por 3. O que vai acontecer aqui? Bom, você tem R$3, você está devendo 3, pagou, ficou com nada. O que está sobrando nessa conta aqui de cima? 2/3. Tá? Ou se você não gosta de trabalhar com a fração, então pode dividir o 2 pelo 3 aqui, que vai dar 0,6, vai dar uma dízima periódica aqui, né? Então, aproximadamente 0,6, ok? Vamos para o cálculo, então, do y do ponto Z. Mesma coisa, agora eu vou olhar para as coordenadas do y, para os pontos. Então, o A tem o y igual a 5, o B tem y igual a 1 e o C tem y igual a menos 4. Aqui tá faltando um sinalzinho, tá, gente? É menos 4 aqui. Então, vamos olhar aqui, certo? Vamos lá. Então, o A tem 5 para y, mais o B, que é 1, mais o C, que é menos 4. Vou usar de novo aqui, ó, parênteses para não me confundir. E da mesma forma, eu vou dividir por 3, porque, de novo, são 3 parcelas, tá? Então, 5 mais 1 são 6, 6 menos 4 são 2. Nossa, olha que coincidência bonita, deu o mesmo valor aqui, tá? Algum problema nisso? Nenhum, ok? Então, quais são as coordenadas do ponto Z, que é o baricentro desse triângulo, ponto bem central, tá? Então, o Z vai ter coordenadas, eu vou usar fração aqui, tá? 2/3, vou botar um ponto e vírgula aqui, 2/3, ok? Coordenada X, coordenada Y para este caso, ok? Ficou um pouquinho fora aqui, olhando para vocês. Certo, galera?